Olá, o JS preparou uma matéria especialíssima. Estivemos em Rio de Contas, localizada na deslumbrante região da Chapada Diamantina. Fomos aos quilombos de Barra e Bananal, conversamos com personalidades que se destacam pela atuação em defesa não somente do espaço físico, mas do território simbólico que os constitui, e com pessoas que fazem a cultura acontecer em nossa região. Convidamos todos vocês a nos acompanharem nessa imersão por essas comunidades que nos aproximam das raízes da nossa história colonial e nos levam a refletir sobre identidade, riqueza e resistência. Meu nome é Maria Alice, né? Eu sou descendente, não sou moradora da comunidade da Barra do Brumado, né? Fui nascida e criada em Brumado. Meu pai é que foi nascido e criado aqui, morou aqui até os seus 20 anos, mas por conta da sua condição de vida, né, que querendo ou não somos de uma família tão abastada assim financeiramente, e ele tinha irmãos mais novos e era órfão de pai, né? Porque o pai havia morrido, ele ainda era criança. Então, para poder ajudar no sustento da família, ele acabou indo para Brumado, onde se estabeleceu, né? Se casou com a minha mãe, teve a mim e as minhas irmãs. E aí agora, por conta disso, não me considero brumadense, porque eu sou de Brumado, mas como eu sempre falo, o meu umbigo está enterrado aqui nessa comunidade, né? Então eu me identifico mais como uma pessoa remanescente e pertencente do quilombo da Barra do Brumado do que propriamente uma pessoa brumadense, né? Parte também, né, da minha vivência se deu aqui nessa comunidade, né, aonde eu fui batizada, naquela igreja ali atrás fui batizada, ali. A minha avó, na época, já foi muito festeira, já fez muita festa, com os festejos daqui, né? Porque aqui é uma comunidade cristã, né? E que tem os seus padroeiros, que é São Sebastião e Nossa Senhora Aparecida. São Sebastião comemora-se dia 20 de janeiro, né? Em janeiro, e Nossa Senhora Aparecida no mês de outubro. Né, e são festividades muito bonitas. Então eu cresci, né? Eu cresci convivendo com todas essas festividades, vendo a minha avó como festeira, né? Organizando festas. Eu cresci vendo a minha avó participando também das festividades na parte da cozinha, em que ela temperava as carnes. Ela era a responsável por temperar as carnes, por fazer as coisas, né? E assim, para mim foi uma vivência muito boa, né? Fazer parte de tudo isso, porque essa comunidade, querendo ou não, faz parte, né, da minha história, né? É uma coisa também que que eu me lembro muito quando eu era pequena e que tem até hoje, é o Terno de Reis. Que o Terno de Reis é assim, aqui o pessoal tem uma noite, né, que tira, geralmente no iniciozinho de janeiro, que eles dizem que é mais ou menos o tempo que os reis magos passaram, né, para poder reverenciar, fazer o percurso, na verdade, para poder reverenciar o Cristo, né, quando ele nasceu em Belém. Então, assim, aqui tem-se a tradição de se fazer, né, na época de janeiro, final de novembro para dezembro, eles fazem os presépios. As casas têm os presépios, que tem a manjedoura, que tem o menino Jesus. E aí agora, quando é em janeiro, tem esse reis, né? Aí as pessoas saem de casa em casa reverenciando os presépios. E aí agora tem as cantigas, depois das cantigas do reis, tem o samba de roda. E assim, é uma coisa que é uma tradição da nossa comunidade, né? A nossa subsistência aqui vem do cultivo do plantio da roça, né? Aqui planta-se mangueira, manga, aqui também tem forte em hortaliças, essas coisas assim, horta, essas coisas assim. Então, assim, a vivência, né, a sobrevivência monetária, digamos assim, vem, né,
do cultivo, do plantio da terra mesmo, né? Era um tempo muito gostoso, não que não tenha, mas não com aquela animação, porque assim é um costume que assim a gente luta bastante para que os jovens, muitos jovens que poderiam ter uma certa estrutura aqui, infelizmente tem que sair, né, para cidades vizinhas ou até mesmo para outro estado para poder ajudar a família. Então, assim, os mais velhos que ficaram, né, com o tempo vai se acabando, e aí agora com esse povo que está fora, né, não perde-se um pouco, né, dessa cultura, mas que graças a Deus está retornando, porque os que foram estão voltando e aí agora estão querendo resgatar toda essa cultura, que é uma coisa que a gente também não pode deixar morrer, não pode ter esse apagamento, sabe? Porque assim, se você não repassa, porque é uma coisa assim, não é uma coisa documentada, né? Agora sim que tem, né, que vem gente que faz documentários, isso e aquilo, mas antes não era documentado isso. E se isso se perde, perde-se toda a identidade do lugar. Então, perde-se toda a identidade da comunidade. Os quilombos em si, cada quilombo tem a sua tradição, né? A tradição do Quilombo da Barra literalmente é pautada no cristianismo, né? Que, assim, independente de qualquer religião, o que impera-se, infelizmente ou felizmente no Brasil, é o cristianismo. Então, assim, querendo ou não, se você for pegar pela história, os escravizados, eles foram catequizados pelo cristianismo, tá? Então, assim, o que eles cultuavam em África, teve muitos que trouxeram para cá, mas para poder continuar vivo, tiveram que sincretizar, né? Hoje em dia, é claro e é óbvio para todo mundo que existe um sincretismo religioso que foi único e exclusivamente para tentar salvar o pouco de identidade que o pessoal de África trouxe. Porque, querendo ou não, foram pessoas arrancadas do seu habitat natural, foram arrancadas, foram trazidas aqui, colocadas e ensinadas, né? Tanto que a história conta-se que nem os nomes, eles podiam ter os nomes que tinham em África. Para se preservar o pouco ainda, né, da história de África, aqui no Brasil, usou-se sim o sincretismo religioso. Tanto que o reisado mesmo, ele é fundamentado em escritos bíblicos. Ele é fundamentado porque conta-se e celebra-se todo ano, né, o momento em que os reis magos saíram, né, dos lugares deles e foram até Belém, foram até o lugar onde Jesus nasceu. Então essa cultura continua-se, perdura-se até os dias de hoje, né? Possa ser que tenha outras maneiras de explicar o resto. Tem, mas o forte mesmo é porque são dos escritos bíblicos. Não é porque tem essa herança cristã, né? Infelizmente ou felizmente tem essa herança cristã. Então, meu nome é Luiz, sou daqui da comunidade da Barra do Brumado, Quilombo. Nasci e criei aqui, a minha família toda é daqui. Tenho orgulho de ter nascido e criado aqui. Hoje a gente somos quilombola e a gente enfrentamos muitas dificuldades, né? No passado, meus avós, meus pais sofreu muito aqui na comunidade, que a gente não tinha assim uma infraestrutura, não tinha um reconhecimento, né? O povo negro até hoje ainda são bastante excluídos, principalmente da sociedade. E através do Quilombo, a gente vem se desenvolvendo mais conhecimento e tentando levar a história do povo negro, do povo africano, que a gente são da descendência da África, levar mais o conhecimento para que esse conhecimento chegue a ter os nossos governantes, os nossos presidentes, a cultura, para que seja um pessoal que seja mais visto,
que seja mais visto, que não seja muito desvalorizado, porque hoje a gente já temos esse direito, o negro já temos esse direito, hoje a pessoa negra, já tem o privilégio de a gente ter um dia nacional do negro, o dia 20 de novembro, dia da cultura, da consciência negra. Então, acho que é um dia que a gente tem que prevalecer, prestigiar, contar algumas histórias do passado, como que foi a convivência aqui 100 e tantos anos aqui atrás, porque a gente vem de uma cultura aí que tem mais de 300 anos aqui, a comunidade da Barra, Bananal, Riacho das Pedras, que são as comunidades quilombolas. Por esse motivo, hoje, aqueles que mais velhos, os meus avós, que já não existe mais, já faleceu tudo, mas sempre eles deixaram um pedacinho da história pra gente, e a gente não podemos deixar morrer essa história. Aqui, neste local, em frente aqui, essa igreja de São Sebastião, o padroeiro da comunidade, que é sempre celebrado dia 20 de janeiro, dia de São Sebastião. Isso é uma cultura desde os antepassados. Essa igreja foi fundada pelo ano que tem essa igreja mesmo, ela vai fazer 100 anos no próximo ano. E a cultura, o líder da comunidade, que se chama Carmo Joaquim, já está se organizando com a comunidade para que aconteça a celebração de 100 anos. Eu sou Carmo Joaquim da Silva, nasci nessa comunidade, me criei aqui e vivi sempre por aqui. Eu saí para outras localidades, para São Paulo, mas não para morar, sabe? Fui trabalhar, mas rapidinho voltei, umas 3 ou 4 vezes, e viajo para outros lugares, assim, faço viagens, né? Eu tive formação aqui na escola primária, não foi uma formação assim, bem uma formação de professor leigo, né? Não tinha muito o que oferecer, mas a gente vai buscando. E o mais eu formei na luta com o povo, sabe? Eu me tornei liderança da comunidade, eu sou líder comunitário dos quilombos de Bárbaro na Ria das Pedras, e me formei aqui, me inteirei ouvindo o povo, acompanhando os mais velhos e pegando algumas experiências. Depois eu fiz magistério e contabilidade, e técnico de contabilidade no colégio Cicé, em Rio de Conta. Desde 13 anos que eu me formei. Eu digo assim, a minha formação foi dentro dessa igreja aí. Tem minha família católica também, meus pais e minha mãe eram católicos, então terminei sendo uma liderança comunitária, liderança também religiosa. Finalmente veio uma barragem, aquela como vocês passaram lá, que aquela barragem foi o nosso Pelourinho, sabe? Mas o nosso povo é uma herança, é de um navio que saiu da África no século XVI. Nós somos restante desse navio. O navio emperriou em Itacaré, na embocadura do Rio das Contas, em Itacaré, onde é a cidade de Itacaré hoje. O navio atracou lá e ficou muitos dias, ficou para sempre lá, não saiu de lá. Ele foi desmontado lá. Ele sumiu da areia e depois alguém desmontou, né? Contato com alguém que eu tenho contato com o Brasil quase todo, sabe? Dos quilombos, que a gente é de um grupo quilombola e a gente tem os grupos que a gente fala, né? Então aqui na Bahia nós temos o Senac Bahia e o SEAC Bahia. E temos outros grupos, GT quilombola, liderança quilombola, um bocado de grupo aí. Nós temos o grupo daqui da Chapada, eu sou da Chapada Diamantina. Nós temos nosso grupo montado na Chapada para falar com o nosso povo da Chapada, nossa liderança da Chapada, né? E aí, eu falo da liderança da Bahia toda e o nosso presidente do Conselho da Bahia mora em Moinhos da Lapa, é Florisvaldo. Ele mora em Moinhos da Lapa. E aí nós chegamos nesse navio, o navio emperriou e o povo saiu foi liberado para ver cá fora o dia, né? Que quem vem, os escravos vinham no porão. E aí o pessoal saltou no braço do mar, combinaram e saltaram no rio. Quem não morreu, caiu no mato. Veio chegar em Rio de Conta. Eu sou restante desse povo. Em 710, no início do século XVIII, os bandeirantes chegaram na companhia de Raposo Tavares. Encontrou os negros
mucambado, ou seja, escondido em Rio de Contas. Que tinha medo de ficar... Já tinha alguma pessoa morando em Rio de Contas, naquela região. Mas o pessoal estava escondido para ficar distante do povo, né? Que estava fugido. Aí os bandeirantes obrigaram esse negro a foram em Mato Grosso. Então, os bandeirantes que vieram, eles vieram de Mafra. E aí nós fomos trazidos desse esconderijo em Rio de Contas para ser escravizados lá. Lá não teve pelourinho, não teve chicote nem corrente, né? Pelourinho significa corrente. Mas tinha o castigo, a desobediência, qualquer erro que tivesse, porque nós éramos escravizados a troco de roupa e comida. Um prato de comida por dia para trabalhar o horário escravista, né? De sol a sol. Era para derrubar a mata para construir as primeiras casas e a primeira igreja. Que Mato Grosso é uma das primeiras igrejas do sertão, do Alto Sertão da Bahia. Mais velho que a do Santíssimo Sacramento e Rio de Contas. Mas era porque podia descer, tinha que descer, porque foi feita a segregação. O negro não podia dormir em Vila de Branco, não podia sujar a raça. O negro era impuro, porque o negro era considerado animal de trabalho, não era gente, ele não era gente. Na escravidão não era gente, ele era animal de trabalho. Tinha que trabalhar, dar o tanto que puder e voltar para repousar na sua senzala e voltar no outro dia na hora certa para estar lá no ponto certo. Se falhasse o horário, o feitor estava vigiando a gente. Quem vigiava a gente é um dos nossos mesmo. Era um negro nosso mesmo que ganhava o privilégio de ter um privilégiozinho, ter uma casinha lá para ficar vigiado também e vigiar o seu sangue. E aí se passou por um período de tempo, acabou esse momento e a gente ficou por aqui, sabe? Aí dividiu Barra, Bananal e Riacho das Pedras. A rivalidade era muito forte, sabe, no período da escravidão. Mas depois dos anos 60, 67, a coisa mudou. Porque em 67 chegou esse padre que me convidou para estudar, sabe? Me chamou para estudar em 79. Não foi muito na hora, sabe? Porque ele me conhecia, mas eu não manifestei que queria estudar. Ele foi levando alguns. E eu sempre tive vontade de estudar, mas não, achava que não era para mim, porque sentia que o negro não tinha direito de ir para o colégio. Então eu sentia isso. Então, depois um dia aí, eu já tinha em São Paulo 3 vezes, fui comunicar a ele que quando ele voltasse aqui, mandasse a freira fazer o comunicado para outra pessoa. Dizia uma pessoa para ele comunicar, que eu ia viajar, vou para São Paulo, vou trabalhar. Já fui lá quando eu fui 3 vezes. E por que já vai ainda? Trouxe o que ele lá veio? Não trouxe, não, mas eu vou lá, que eu preciso conseguir um dinheiro para fazer uma casa. Eu não posso ficar na casa do meu pai o tempo todo. Aí, eu estou de maior, eu estou com 22 anos, eu tenho que virar minha vida. Aí ele falou, não, vai estudar. Rapaz, não estudei quando era novo, agora você depois de velho? Não vou estudar mais, não. Não vou, não. Não, ele falou assim, não existe idade. Sai daqui chorando, pai, viu? Que eu não queria ir, filho. Aí fui, depois dei bem. E também por causa do trabalho que eu fazia nas comunidades. Aqui nos anos 70, 75, até os anos 82, o pessoal daqui do Quilombo, todo o pessoal mais velho tinha documentação das terras, pagava INCRA. E aí quando surgiu essa barragem Luiz Vieira, eu era menino pequeno. Aí chegaram os pessoal de Salvador e outros cantos e fez um levantamento para fazer essa barragem. Foi aonde que resgatou toda a documentação de todo o pessoal da comunidade. E esse pessoal mais velho, eles não tinham estudo, eles não conheciam, eles não sabiam ler, não sabiam escrever, era analfabeto mesmo. E aí que chegou uma pessoa que tinha um conhecimento a mais e naquela conversa bonita recolheu os documentos e levou esses documentos para Salvador. E lá deram fim nesses documentos.